Você teria coragem de ir à guerra pelo seu país? Você se sentiria confortável em ser obrigado a ir para o fronte de batalha numa guerra em que você não sabe qual é o motivo pela qual está sendo travada? Ou que seja um conflito provocado por interesses de um punhado de poderosos? Olá, meu nome é Samuel Nepomuceno, graduando, pesquisador e professor em formação, e seja muito bem-vindo a mais uma dose da história. Hoje a gente vai falar da primeira experiência de guerra total. Sabe o que é isso? Se não, bora descobrir hoje. É logo depois da vinheta. Beleza, mas antes da gente continuar, deixa o seu like, comenta aqui embaixo qual o motivo que você está aqui. A gente recebe mensagem todo dia dizendo: vim revisar para a prova, vou passar esse conteúdo para os meus alunos. Então a gente fica muito feliz em saber. Então deixa aqui embaixo, por favor. E bora lá. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu ali de 1914 até 1918, pode ser visto como uma primeira experiência de guerra total. Mas o que é esse conceito? Beleza. A guerra total seria aquele conflito que exige que todos os habitantes de um país e todas as suas forças se voltem para sustentar as tropas com os recursos e materiais humanos em todos os países beligerantes, ou seja, aqueles países que estavam em conflito, estavam na guerra. O grande apelo ao patriotismo e nacionalismo foi acionado. Observe aí na tela alguns cartazes do período, clamando a população ao alistamento ou para ajudar com recursos à pátria. Bem, esse aqui é um cartaz inglês de 1915, no qual Lord Kitchener, ministro da guerra e popular herói das lutas coloniais que antecederam a Primeira Guerra Mundial, solicita alistamento voluntário no exército. E esse então é um cartaz alemão de propaganda divulgando campanha de arrecadação de fundos para o financiamento do esforço de guerra alemão. Esse aqui provavelmente você conhece. É um cartaz estadunidense de 1917 em que o tio Sam, símbolo do Estado norte-americano, convoca voluntários para a guerra. E por último, temos esse cartaz italiano de 1917, convocando todos para o cumprimento do dever, incluindo a participação das campanhas de empréstimos ou financiamento de guerra. Mas a Primeira Grande Guerra pode ser caracterizada como guerra total não somente pela convocação em massa da população. O Estado passou a dirigir toda a economia para o esforço nacional de vencer os inimigos. E por isso, uma das estratégias da guerra foi o de atingir a economia e a produção dos outros países. A guerra também avançou para o setor psicológico. Esse era o objetivo ao bombardear a população civil nas cidades distantes dos frontes, ou seja, abater o moral dos adversários. A Primeira Guerra Mundial pôs fim à Belle Époque, nome dado aos primeiros anos do século XX que teriam sido felizes e despreocupados. Quando se fala em Belle Époque, tem-se em vista os privilegiados de fortuna a gozar das custosas amenidades das grandes cidades, principalmente Paris. Porém, de fato, o europeu comum já também desfrutava de melhores condições de vida e tinha esperança de dias ainda melhores, trazidos pela Revolução Industrial e pelas transformações sociais. Mas havia acontecimentos que apontavam no sentido contrário e que deram lugar ao atentado de Sarajevo, o estopim da guerra. Para os que cresceram antes de 1914, o contraste foi tão impressionante que muitos se recusaram a ver qualquer continuidade com o passado. Paz significava antes de 1914. Depois disso veio algo que não mais merecia esse nome. Era compreensível. Em 1914, não havia grande guerra fazia um século. Quer dizer, uma guerra que envolvesse todas as grandes potências, ou mesmo a maioria delas. As luzes se apagam por toda a Europa, disse Edward Grey, secretário das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, observando as luzes do Whitehall na noite em que a Grã-Bretanha e a Alemanha foram à guerra. Não voltaremos a vê-las acender em nosso tempo de vida. Em Viena, o grande satirista Karl Kraus preparava-se para documentar e denunciar essa guerra num extraordinário drama-reportagem que deu o título de Os Últimos Dias da Humanidade. Ambos viam a Guerra Mundial como o fim de um mundo. E não foram os únicos. Os horrores da guerra no frente ocidental teriam consequências muito tristes. Sem dúvida, a própria experiência ajudou a brutalizar tanto a guerra quanto a política.
Quase todos os que serviram na Primeira Guerra Mundial, em sua grande maioria soldados rasos, saíram dela inimigos convictos da guerra. Contudo, os ex-soldados que haviam passado por aquele tipo de guerra sem se voltarem contra ela, às vezes traíam da experiência partilhada de viver com a morte e a coragem um sentimento incomunicável de bárbara superioridade, inclusive em relação a mulheres e não combatentes, que viria a formar as primeiras fileiras da ultradireita pós-guerra. Adolf Hitler era apenas um desses homens para quem o fato de ter sido Frontsoldat era a experiência formativa de vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. O Doce da História é um projeto educacional feito com bastante cuidado. Nos siga nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo de história e ciências humanas. Até a próxima!